Boa noite. O caso de hoje se passa no ano de 1995, na cidade de Perry, Oklahoma, nos Estados Unidos. E ele me chamou muito a atenção porque o detetive dele é basicamente um Sherlock Holmes. O caso de hoje é sobre a morte de uma senhora chamada Carol Heller. A Carol tinha 52 anos de idade. Quando ela se divorciou, eu vou tirar esse anel porque, né? A Carol tinha 52 anos de idade quando ela se divorciou do primeiro marido e decidiu se mudar para uma pequena cidade do Oklahoma que se chama Perry. Essa mudança para Perry foi boa, além dela superar o divórcio. A cidade era pequena, era cristã, porque a Carol Heller era cristã, enfim, então estava perto da congregação, enfim, não entendo essas coisas. Era boa também porque a Carol vivia com uma condição desafiadora de se lidar até hoje, que é o transtorno bipolar. E eu falo isso porque muita coisa nesse caso vai girar em torno dessa condição, o transtorno bipolar. Apesar da rápida adaptação da Carol, então, nessa cidade, Perry, né, de Oklahoma, depois do divórcio, a Carol não queria ficar solteira, então ela colocou um anúncio num jornal da igreja que ela frequentava e conheceu um tal de Dennis Heller, que tinha 51 anos de idade. Eles se casaram em menos de um ano de namoro. Ele sabia e entendia a condição de saúde mental da esposa dele, que era grave o suficiente para na época ser tratada com lítio. E aqui vem a primeira informação que vai parecer meio jogada nesse momento, mas que guarda aí. O lítio tem como efeitos colaterais boca seca, náusea, fala desconexa e perda de força muscular. Ok? Pouco tempo depois de casada, a Carol foi parar no hospital por causa desses sintomas. Então os médicos decidiram diminuir a dose do medicamento da Carol. No entanto, estranhamente, os sintomas persistiram. E num período de 10 meses, a Carol foi parar no hospital pelo menos uma vez por mês, com exceção de um mês, dentro desse período de 10 meses. A cada ida para o hospital, a dose era reajustada e a Carol era estabilizada e mandada para casa. Eventualmente, a Carol chega num ponto que ela se cansa de ir parar no hospital, seja pelos efeitos colaterais do lítio ou seja pelas crises de transtorno bipolar, então ela decide cortar o remédio de uma vez só, sem desmame nem nada. Um dia, o Dennis, marido dela, vai à igreja e ele conta para a congregação que a Carol estava tendo uma crise depressiva, que ela estava faltando nas missas por causa disso. Nesse mesmo dia que supostamente ele conta isso pra igreja, o Dennis tem que ligar pro 911 porque ele encontra a Carol desacordada. Quando os socorristas chegaram na casa do Dennis e da Carol, eles não conseguiram nem estabilizar o quadro dela a ponto de colocá-la dentro da ambulância, e a situação estava tão grave que eles tiveram que chamar um helicóptero para levar a Carol para um hospital de referência que ficava em Oklahoma City, onde ela teria talvez alguma chance de sobreviver. A Carol foi levada para o hospital de Oklahoma City, mas depois de uma hora que ela chegou lá, ela teve várias paradas cardíacas e eventualmente foi a óbito. O hospital de Oklahoma City estava sobrecarregado quando a Carol foi levada para lá. Por quê? Porque na semana da morte da Carol tinha ocorrido um atentado terrorista de terrorismo doméstico nos Estados Unidos. Esse atentado é famoso, o atentado de Oklahoma City, e matou 168 pessoas. E a prioridade do hospital naquele momento era identificar os corpos do atentado. Além disso, o corpo da Carol foi cremado ao desejo dela mesma em testamento. Mesmo sem autópsia, a causa da morte foi considerada como natural, foi considerada como insuficiência cardíaca congestiva. O caso acabaria aqui, certo? Certo, acabaria aqui, causa natural. No entanto, a Carol morava numa cidade pequena e fofocas começaram a acontecer. Aquela coisa que eu sempre falo aqui, né? Os primeiros que começaram a fofocar foram os caras que inicialmente atenderam a Carol antes de chamarem o helicóptero. Segundo consta da fofoca, o Dennis, marido da Carol, estava no telefone quando eles chegaram. Ele ligou pra emergência. O Dennis foi a pessoa que ligou pra emergência, mas ele estava no telefone quando os socorristas chegaram, e quando ele estava no telefone, eles entraram na porta, que estava aberta, o Dennis estava no telefone e ele só fez assim, pra indicar onde que eles encontrariam a Carol. A segunda fofoca veio da missa do 7º dia da Carol, porque, segundo consta da fofoca, é comum que o cônjuge se sentasse na primeira fileira durante essa missa aí, não tem nada de religião, mas o Dennis sentou em outro banco e, segundo a fofoca, ele tinha pegado no sono durante a missa. Isso foi o suficiente. Desculpa dar risada disso, mas, sinceramente, eu também dormiria. Eu já fui em missa, eu durmo. Isso foi o suficiente pro xerife da cidade, não era xerife, na verdade, mas o investigador, começar a investigar o Dennis. E quando eu comecei a ver esse caso, eu pensei, nossa, que exagero desse cara aí. Vai ser um caso daqueles, né, que eu falo mal, enfim, que eu critico a polícia ou de alguma forma, mas, né. O detetive, então, decide primeiro falar com o zelador do condomínio da Carol, com base nessas duas fofocas. O investigador... Vou trazer um bafômetro da próxima vez e mostrar cada episódio.
Segundo o zelador, a Carol tinha interfonado para esse zelador há algum tempo, dizendo que ela tinha visto o marido do lado de fora do condomínio, numa caçamba que estava pegando fogo, um fogaréu alto, de madrugada, e que ela achava que ele estava fazendo churrasco, inclusive, que depois ela foi conferir e, na verdade, ela estava queimando alguns papéis, que ele, o marido da Carol, estava queimando alguns papéis e que ela achou isso estranho. O zelador não acreditou na história, mas como não fazia muito tempo e o investigador queria saber da tal da caçamba que tinha pegado supostamente fogo, ele indicou o local onde estava a caçamba pro investigador. Na caçamba, detetive David Farrell, eu vou dar nome pra ele porque o nosso Sherlock é um bom Sherlock. David Farrell encontrou itens pessoais da Carol queimados. Entre vários itens que o detetive David Farrell encontrou, havia uma bíblia, daquelas bem antigas, grande, sabe? Que basicamente era herança antigamente. O David Farrell, ao encontrar essa bíblia, achou suspeito e por isso ele decidiu fazer uma visitinha pro viúvo, o Dennis. Nessa visita, ele entrou na casa só pra bater um papo, até que ele notou na cozinha da casa do casal um frasco de anticongelante, que é um composto químico normalmente usado para misturado com gasolina, diesel, para evitar que o combustível do carro congele no inverno, uma vez que o produto reduz o ponto de fusão do combustível. O anticongelante também é utilizado, obviamente, para matar lentamente esposas e esposos, segundo todos os filmes de Hollywood que eu já assisti sobre esse assunto. O David, o nosso Sherlock, desconfia então da teoria mais hollywoodiana, porque anticongelante se guarda na garagem, não na cozinha. Por causa disso, ele decide, então, pedir todo o prontuário médico da Carol, que tinha mais de 8.000 páginas. E depois que ele recebeu o prontuário médico, ele decidiu separar os documentos mês a mês, fazendo uma linha do tempo do estado da saúde da Carol. Para analisar melhor essa linha do tempo, o David colocou a pilha de papéis separada mês a mês, em uma cadeira diferente, uma cadeira física diferente. Quando ele terminou, ele percebeu que uma das cadeiras tinha ficado vazia. Lembra que eu disse que ela ficou internada uma vez por mês no período de 10 meses, com exceção de um mês dentro desse período? Essa cadeira vazia correspondia ao terceiro mês anterior à morte da Carol. E o detetive descobriu, na sequência, obviamente, que naquele mês, dentre todos, ela não teve nenhuma intercorrência médica. A plateia tá gripada. Essa cadeira vazia correspondia ao terceiro mês anterior à morte da Carol. E o detetive descobriu na sequência que naquele mês, dentre todos os meses, ela não teve nenhuma intercorrência médica, ao mesmo tempo que o Dennis, o viúvo, estava preso. Preso aonde? Em Oklahoma City. Preso por quê? Por furto simples. Quando o detetive leu o prontuário médico da Carol, ele eventualmente descobriu que a Carol tinha sido internada e que não estava mais tomando os medicamentos, mas que, no entanto, ela estava sendo internada com os mesmos sintomas, que seriam sintomas dos efeitos colaterais do medicamento que ela tomava. E quando ela chegou na penúltima internação, antes da última, que foi que ela morreu, o médico descobriu que, ao invés de apenas estabilizar a Carol e mandar a Carol embora, falando beijo, tchau, o médico pediu exames específicos e descobriu que a Carol estava com uma condição que se chamava acidose metabólica no sangue dela, que significa que o sangue estava ácido. É isso que eu entendi, tá? Para descobrir o que estava causando a acidose metabólica, esse médico, esse penúltimo médico, tinha pedido mais exames e quis deixar a Carol internada, e ela se recusou, que era direito dela, saiu do hospital contra orientação médica, que era direito dela. Então ninguém foi buscar o exame. E ao ler os exames, ele conseguiu descobrir que a acidose metabólica tinha sido causada pela presença de etilenoglicol no sistema da Carol. O etilenoglicol é um agente químico usado na fabricação do quê? De anticongelantes. Os sintomas de intoxicação por etilenoglicol são boca seca, náusea, fala desconexa e perda da força muscular. Exatamente os mesmos efeitos colaterais do lítio. O que tinha confundido todos os médicos anteriores, menos esse penúltimo antes da morte dela. Além disso, mesmo sem ter tido uma autópsia, amostras do tecido de todos os órgãos da Carol foram retirados antes da cremação e reservados no hospital, que é aquele hospital que estava sobrecarregado. Essas amostras foram enviadas para testes, que iriam demorar um pouco para ficarem prontos. Enquanto isso, o Sherlock do nosso caso de hoje foi atrás de outra evidência. O detetive David Farrell descobriu que, durante todo o casamento, que só durou um ano, gente, o Dennis tinha tido uma amante em Oklahoma City que chamava Karen. Sherlock foi falar com essa Karen e convenceu ela a usar uma escuta e falar com o Dennis. Enquanto a Karen usava a escuta, o Dennis eventualmente admitiu pra ela, sim, que ele tinha matado a Carol com anticongelante. Nesse momento, a polícia já prende o Dennis pela morte da Carol, mas o Dennis, ele é tão arrogante, que ele chegou a dizer pro nosso Sherlock que ele só precisava de uma pessoa no júri com dúvida razoável que ele seria absolvido. Desse fato, ele tava certo, mas o nosso Sherlock já sabia disso. Por isso que ele tinha pedido aqueles exames. Eles ficaram prontos.
e voltaram como positivos para a presença de cristais de oxalato de cálcio nas amostras de rins e do cérebro da Carol. E eu vou explicar por que isso é importante. O envenenamento gradual com etilenoglicol é uma coisa que gera esses tais cristais, o que seria inconsistente, portanto, com o suicídio, porque a presença desses cristais significa que a Carol tinha entrado em fase de falha renal aguda entre o segundo e o terceiro mês antes de morrer, e ela não conseguiria de forma nenhuma se mover de uma forma coordenada, pensar muito menos se auto-envenenar. E esse era o motivo dela faltar às missas, por exemplo. A mulher não conseguia sair da cama no final da vida dela. Quando o Dennis ouviu a promotoria apresentando todas essas evidências forenses, além da confissão, ele resolveu aceitar um acordo com a promotoria para evitar a pena de morte. Em 1998, ele foi sentenciado à pena de prisão perpétua sem direito a condicional. E foi assim que o caso meio Sherlock Holmes chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês no próximo episódio. Tchau!